Repetiam-se os janeiros, somando alegrias e provas, dificuldades e esperanças na vida de Chico. Nesse tempo, uma lição marcante. Sua saúde sofre grande abalo com a possibilidade de um iminente ataque de uremia, o que poderia precipitar para um colapso e sua morte. Conformado com a ideia de sua desencarnação, ora a Emmanuel para que o recebesse no além, ouvindo dele precioso ensinamento. Não posso auxiliá-lo, Chico. Tenho muito o que fazer, mas, se você acha mesmo que chegou a sua hora, então recorra aos amigos do Luiz Gonzaga. Você não é melhor que ninguém. O médium, contudo, recuperou-se e o primeiro semestre de 1941 foi ocupado com a psicografia de novo trabalho de Emmanuel, Paulo e Estevão, a emocionante história da conversão de Saulo ao cristianismo, obra cuja recepção permitiu a Chico contemplar quadros no mundo espiritual evocativos dessa significativa passagem. No segundo semestre, Emmanuel volta a falar de suas existências anteriores, lembrando em Renúncia sua participação no drama envolvendo Alcione e Carlos, episódio no qual ele encarnou o padre Damiano. Por essa época, o orientador espiritual comenta com Chico que algumas autoridades espirituais estavam dispostas a algo lançar em nosso meio com objetivos de despertamento, e desde então, onde se concentrasse, o médium via sempre ao seu lado um espírito que depois se revelou como sendo André Luiz, e que, segundo Emmanuel, estava se afinizando e treinando para se desincumbir da tarefa projetada e que se iniciaria 2 anos depois. 1942 transcorreu com a mediunidade de Chico recebendo nova obra de Humberto de Campos, Reportagens de Além Túmulo, contendo relatos de casos reais de pessoas que, ao transporem os limites da vida física, encontram-se com a realidade de sua consciência na existência além túmulo. O primeiro semestre de 1943 foi dedicado à recepção de Cartilha da Natureza, do poeta fluminense Casimiro Cunha, e é concluído Nosso Lar, o primeiro trabalho de André Luiz, contendo descrições de seus primeiros tempos no plano espiritual, suas surpresas e emoções diante da vida na colônia que foi recolhido 8 anos depois da desencarnação. Para ter facilitado sua tarefa, o próprio Chico foi em desdobramento espiritual levado por Emmanuel e André Luiz a conhecer regiões suburbanas do local descrito no livro. Os próximos meses foram utilizados na psicografia de Os Mensageiros, segunda das obras de André Luiz, concluída em fevereiro de 44, relatando uma semana de trabalho realizado por mensageiros do bem em diferentes planos de vida. A produção mediúnico-literária sofreria neste ano como que uma interrupção ante as repercussões negativas do processo movido pela viúva do escritor Humberto de Campos contra o médium e a Federação Espírita Brasileira, episódio de grande repercussão ao longo de vários meses, porque se arrastou, consumindo muito espaço na imprensa que identificou no caso um verdadeiro filão, como se depreende da leitura da obra A Psicografia ante os Tribunais, de Miguel Timpone, sem falar naqueles que, em nome da doutrina, se transformaram em provocadores e ironistas, esquecendo os mais comezinhos deveres cristãos. 1945 surgiu com novas manifestações de incompreensão contra o médium, a quem acusavam, através de cartas insultuosas, de propriedade da Federação, indagando por qual preço havia se vendido, entre outras afirmações maldosas. Em março, Humberto de Campos, agora sob o pseudônimo de Irmão X, volta a escrever, e André Luiz conclui Missionários da Luz, discorrendo sobre as leis superiores que regem a reencarnação na Terra, obra cuja psicografia esteve interrompida por vários dias, para que, segundo Emmanuel,
fossem realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que deveriam ou poderiam ou não ser expostas no trabalho. No último quadrimestre do ano é publicada Coletânea do Além, um conjunto de mensagens em prosa e verso de diversos autores, enfocando temas variados, e Lázaro Redivivo, organizado a partir de páginas escritas por Irmão X, analisando assuntos importantes para a felicidade do indivíduo e da sociedade. 1946 começa com um novo livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. É o relato de uma expedição socorrista realizada com a finalidade de amparar almas em processo de desencarnação. Em seguida, começa a se materializar a intenção de se receber algo dirigido às crianças e adolescentes com a psicografia de O Caminho Oculto e Os Filhos do Grande Rei, transmitidos por Veneranda, trabalhos adaptados por ela a partir de material utilizado nos círculos de educação infantil da colônia espiritual Nosso Lar. Ao longo desse ano, Chico é atingido pela tuberculose, provavelmente como consequência das extenuantes atividades a que se entregava. Problema físico sanado após uma curiosa experiência promovida por Emmanuel em desdobramento do médium no plano espiritual. Abrindo o segundo semestre, Neio Lúcio conclui novo livro infantil, Mensagem do Pequeno Morto, seguido por História da Maricota, de Casimiro Cunha, e Jardim da Infância, de João de Deus. O ano termina com a organização de Volta Bocage, de autoria do poeta português Manuel Maria do Bocage. Com este, o 30º livro, consumava-se a primeira etapa do programa traçado pela espiritualidade superior para ser desenvolvido através do médium sob a supervisão de Emmanuel. No início de 1947, apesar das sempre presentes dificuldades de ordem material, acrescidas da fileira de irmãos que o procuravam diariamente, Chico renuncia ao legado deixado por Frederico Figner, companheiro e benfeitor com o qual manteve contato através de cartas por 17 anos consecutivos, cedendo à Federação Espírita Brasileira a importância a ele atribuída para que esta a aplicasse na instalação das novas oficinas para a produção de livros espíritas. Essa atitude lhe valeu belas descomposturas, como a de médium pedante, ingrato e orgulhoso, através de diversas cartas anônimas que recebeu. Seguindo a tarefa do livro, André Luiz termina No Mundo Maior, que estuda o cérebro e as psicopatias, e Agenda Cristã, uma sequência de pensamentos filosóficos que objetivam iluminar consciências. Humberto de Campos retorna com Luz Acima, apresentando através de imagens simples lições de vida para a aquisição da paz íntima. 1948 marca o término do livro Voltei, contendo os relatos de Frederico Figner, oculto sob o pseudônimo Irmão Jacó, sobre sua desencarnação e adaptação no plano espiritual. Neio Lúcio conclui Alvorada Cristã, o segundo livro de sua autoria dirigido à mente infanto-juvenil, transmitindo noções de justiça e bondade para a elevação da vida. Ainda nesse ano surge um movimento contrário à publicação dos livros de André Luiz, ação alimentada por cartas insultuosas ao médium, fato tornado público em congresso espírita realizado em São Paulo. Emmanuel fecha o livro Caminho, Verdade e Vida, primeiro de uma série discorrendo sobre passagens do Novo Testamento. Em 1949, André Luiz, logo no início, conclui Libertação, descrevendo a missão libertadora de Gúbio, efetuada pela força poderosa do amor à sua filha encarnada e envolvida em atroz processo obsessivo. Na segunda metade do ano, Neio Lúcio termina a transmissão de Jesus no Lar,
reunindo histórias de Jesus passadas no lar de Simão, em Cafarnaum. A década finda com a organização do livro Pão Nosso, sequência da série iniciada com Caminho, Verdade e Vida, com a conclusão da compilação de páginas de autoria de espíritos diversos sob o título Nosso Livro, e com a organização de pontos e contos do Irmão X, apresentando lições inspiradas no Evangelho, esclarecendo que o reino de Jesus está alicerçado em obrigações de trabalho para todos. Mais de 20 anos haviam se passado desde que Chico dera seus primeiros passos no caminho da mediunidade. Do anonimato, seu nome por diversas vezes ocupara as primeiras páginas dos jornais. Fosse pelo resultado de sua produção mediúnica, fosse pelos rumos do episódio judicial motivado pela interpelação dos familiares de Humberto de Campos, ou ainda pela recusa em aceitar parte da herança deixada pelo empresário Frederico Figner, Chico tornou-se figura conhecida. Em todos os instantes, porém, recusava qualquer associação entre a produção dos espíritos desencarnados e ele mesmo, cuja capacidade intelectual e cultural reconhecia por demais deficiente. Pressionado a fazê-lo, em tempo algum, negou a autenticidade dos escritos transmitidos pelos espíritos. Em nenhum momento também admitiu receber o que quer que fosse em troca do exercício da mediunidade, transferindo para editoras e instituições os direitos que a lei lhe garantiria por ter o nome estampado na capa dos livros. Em resumo, o dar de graça o que de graça se recebe encontrou nele um exemplo marcante. Da prática quase compulsiva da mediunidade aprendera o sentido do disciplina, 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 normas estabelecidas por Emmanuel logo no início, no primeiro encontro que tiveram para que obtivessem êxito no programa que desenvolveriam juntos. Indiferente à notoriedade que lhe atribuíam, Chico, na década de 50, prosseguia ocultando-se no caminho da fé com obras, a única que efetivamente sobrevive. A César oferecia suas horas de trabalho, remunerado, para prover o lar que o abrigava do necessário para sua manutenção. A Deus consagrava a outra cota de tempo que lhe restava. Alvo de calúnias, atingido pelos inimigos típicos de um planeta de inferioridade relativa como o nosso, resistia às feridas abertas pela ingratidão daqueles que, como pondera Kardec, não se sentindo dotados de força para se elevarem, procuram rebaixar os outros ao seu nível, obstinando-se em anular pela maledicência aqueles que os ofuscam. Lances difíceis e amargos, portanto, assinalariam seus dias futuros e, apesar dos desgastes que tão intensas emoções lhe imporiam, suas convicções nos ideais que abraçara se fortaleceriam ainda mais.
1951 transcorreria com a organização de 3 livros. O primeiro, Falando a Terra, um conjunto de mensagens psicofônicas de diversos espíritos, inclusive escritores desencarnados, que voltaram relatando e esclarecendo alguns acontecimentos marcantes vividos por alguns personagens conhecidos da história do Brasil, estimulando o coração humano à sementeira do bem. O segundo, Páginas do Coração, contendo cartas de Cândida Pierrot Coneric a seu esposo, estimulando-o a palmilhar o caminho da caridade, da compreensão e da tolerância. Ocorre a visita de Pietro Baldi a Chico, ocasião marcada pela emoção e da qual resultou, entre outras coisas, na recepção pelo médium de uma mensagem do espírito de Francisco de Assis, o santo da Igreja Católica, dirigida ao filósofo italiano. Finalmente, Emmanuel termina a compilação de páginas enfeixadas sob o título Vinha de Luz, interpretando versículos do Novo Testamento, mostrando a terra como a vinha de Jesus e convidando os leitores a iluminá-la com atos de bondade, marcando sua integração definitiva na convivência do Evangelho. Nesse ano, o médium é vítima de vários boatos acerca de um provável casamento seu, o que serve apenas para conturbar a sua já atribulada vida, fato que se ajusta perfeitamente em um pensamento expresso por ele mesmo nessa época. O quadro deste mundo é justamente o que vemos. O mal não encontra dificuldade para expressar-se, mas o bem vive rodeado de obstáculos. 1952 inicia com a publicação de Pérolas do Além, reunindo trechos de obras já editadas abordando temas sob forma enciclopédica. Em meados do ano, Emmanuel dá por concluído mais um livro, Roteiro, contendo dissertações de cunho filosófico e moral à luz dos ensinamentos do Cristo, e prefacia Pai Nosso de Meimei, contendo comentários, contos, lendas e observações compostas a partir da oração de Jesus. Logo após estão agrupadas Cartas do Coração, contendo mensagens de esperança e amor de diversos autores que se dirigem aos entes queridos que ficaram na Terra. Chico começa nesse ano a colaborar com a espiritualidade maior, com a mediunidade de efeitos físicos através dos trabalhos de materialização, etapa encerrada no ano seguinte e que teve alguns dos momentos mais empolgantes registrados por Joaquim Alves em esboços aerografados. Dessas reuniões ficaram, entre outras, imagens como a de Alvina, Meimei, Ambrosina, Cidália e Emmanuel, materializados no plano físico. 1953 começa com Emmanuel prefaciando Gotas de Luz, novo trabalho do poeta Casemiro Cunha, que em versos procura orientar os passos dos leitores para a paz interior. O orientador espiritual encerra também a transmissão de Ave Cristo, romance narrando a história sublime dos pioneiros da fé cristã no século III da nossa era. Em 1954, logo no início do ano, André Luiz encerra Entre a Terra e o Céu, contendo estudos sobre a crise existencial envolvendo duas famílias mergulhadas de maneira inconsciente em fatos dolorosos de vidas anteriores. 3 meses depois, nova obra, Palavras de Emmanuel, reunindo conceitos e pensamentos filosóficos extraídos de diversas obras psicografadas e publicadas. No dia consagrado ao renascimento de Kardec em sua última existência, Emmanuel prefacia Nos Domínios da Mediunidade, no qual André Luiz amplia conhecimento sobre as faculdades mediúnicas do homem, conhecidas como a função psi,
No final daquele ano, ocorreram inesquecíveis reuniões de materialização na residência de Chico, tendo como médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Meados de 1955 marca o término de Instruções Psicofônicas, obra organizada por Arnaldo Rocha, compreendendo comoventes relatos de entidades recuperadas após o choque da verdade no trato com a morte, além de inúmeras mensagens de caráter científico, filosófico e religioso, obtidas através das reuniões de desobsessão realizadas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, reiniciadas em 1952, visto terem sido interrompidas em fevereiro de 39, quando da desencarnação de José Xavier, que as dirigia em nosso plano. 1956 começa e é concluída Fonte Viva, a quarta obra da série Caminho, Verdade e Vida, contendo a interpretação dos textos evangélicos, oferecendo lições de vida diária, expondo a doutrina espírita como fé raciocinada. O primeiro dia de 1957 marca o fim de Ação e Reação, novo trabalho assinado por André Luiz, consistindo em estudo detalhado do karma dos hindus, visto como conta do destino criado por nós mesmos, explicando a natureza de grande parte dos sofrimentos humanos a partir de causas de vidas anteriores. Arnaldo Rocha conclui Vozes do Grande Além, segunda coletânea de relatos verídicos apresentados em reuniões íntimas por espíritos desencarnados, narrando experiências vividas na carne, suas provações, seus erros, suas dores, destacando a perfeição da justiça divina, além de inúmeras dissertações filosóficas, científicas e evangélicas. Chico recebe a confirmação do interesse da direção da Federação Espírita Brasileira em publicar na revista Reformador páginas recebidas pelo jovem médium Valdo Vieira. O espírito que assina Irmão X termina Contos e Apólogos, reunindo fábulas e contos revelando alegorias morais profundas e passagens de Jesus com pessoas de seu tempo, introduzindo lições de vida para a prática diária. Ainda nesse ano, complicações de saúde derivadas de uma labirintite prejudicam o trabalho do médium. Atingia-se 1958 e Emmanuel finaliza a transmissão de Pensamento e Vida, nos dando a ideia de um curso ministrado no mundo espiritual dedicado ao estudo do pensamento e dirigido a espíritos em vias de reencarnar. Logo após, Chico revela a amigos estar frequentando fora do corpo físico, uma noite por semana, uma escola da espiritualidade em que Emmanuel é professor de doutrina espírita, segundo ele uma experiência maravilhosa. No início do segundo semestre está concluído Evolução em Dois Mundos, obra de André Luiz, recebida simultaneamente em Pedro Leopoldo e Uberaba por Chico e Valdo Vieira, ambos convidados em dezembro do ano anterior pelos instrutores espirituais Emmanuel e o autor, os quais lhes explicaram que no ano seguinte compreenderiam as razões. O livro, psicografado em circunstâncias inéditas, representa uma tentativa de André Luiz em apresentar um resumo da história da alma humana à luz do Espiritismo, utilizando os conhecimentos e registros já feitos pela ciência da humanidade. Evolução em Dois Mundos representa ainda o 60º livro recebido por Chico, ficando assim concluída a segunda etapa da tarefa programada para ser por ele executada no campo da literatura mediúnica. Agora, segundo Emmanuel, os mentores da vida maior dilatavam o limite para 100 livros. Chico passava a ser alvo de infelizes acusações públicas, fato explorado fortemente por jornais de todo o Brasil e que se constituiu num martirizante problema para o médium. Acusações essas que lhe tiraram a já escassa paz que desfrutava para o exercício de suas atividades. Termina o ano
e Chico, com a visão já bem prejudicada, é afastado do trabalho profissional para o encaminhamento de sua aposentadoria. Premido por tantas circunstâncias adversas, Chico viaja a Uberaba, tendo como bagagem apenas a roupa do corpo, aí fixando residência provisoriamente num pequeno barracão, à rua Eurípides Barçanufo 185, ao lado do qual começa a ser construída a Comunhão Espírita Cristã. Ainda em 1959, André Luiz encerra a transmissão de Mecanismos da Mediunidade, segundo livro recebido em conjunto pelos médiuns Chico e Valdo, estudando as diferentes modalidades de mediunismo e suas correspondentes manifestações fenomênicas, descritas através de analogias com os fenômenos do eletromagnetismo. Emmanuel prefacia o livro Evangelho em Casa, assinado por Meimei, relatando reuniões de Evangelho no lar, ilustrado por histórias exemplificando o sentido da paz e da alegria. Termina o ano com o desencarne do pai de Chico, João Cândido. 1960 nasce com Emmanuel prefaciando Religião dos Espíritos, contendo comentários do orientador espiritual em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, a primeira das obras básicas de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Nesse ano surgiram mais duas obras recebidas por Chico e Valdo Vieira. A Vida Escreve, o primeiro livro de Hilário Silva, companheiro de André Luiz nos relatos de Entre a Terra e o Céu, nos domínios da mediunidade e ação e reação, livro que evoca situações reais escritas pela própria vida, contadas em quadros rápidos que instruem, ilustrando. Hilário Silva é autor da terceira obra lançada nesse ano, Almas em Desfile, reunindo contos que retratam a conduta humana, criando situações embaraçosas cujos resultados geralmente são atribuídos à ironia do destino.